Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do nosso Programa de Formação de Assessores XP, ou PFA XP, onde nós discutimos questões e os assuntos que caem na prova da Ancord para você se preparar e chegar lá o mais afiado, a mais afiada possível. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de capitais. Então, temos diversas questões aqui sobre esse assunto e eu já vou pedir para o Carlos compartilhar a minha tela com vocês. Então, olha só, mercado de capitais, a gente vai falar de diversas questões, mas eu sempre gosto de lembrar aqui no início da nossa aula que esse conteúdo que vocês estão vendo, ele não é o conteúdo completo da prova. Para você ter acesso ao conteúdo completo da prova, você precisa ingressar na nossa plataforma app.melver.com.br, acessar o curso preparatório Ancord para poder então ter acesso a todo o conteúdo. Dentro do curso preparatório, você tem diversos módulos, módulo de renda fixa privada, títulos públicos, derivativos, módulo de opções e também mercado de capitais, né, que é o que nós estamos falando agora. Ao entrar dentro de um módulo, por exemplo, o módulo de opções, você vai ter acesso a diversas aulas, você vai ter acesso ao e-book que fica aqui no canto superior direito, que eu não consegui colocar aqui no print, e você também vai ter acesso a listas de exercício. E a minha recomendação para vocês, tá? Façam todas as listas de exercício, não apenas os simulados, nós também temos vários simulados, mas façam todas as listas de exercício, anotando a resposta que o professor dá, tanto para os itens corretos quanto para os itens errados, porque também é outra forma de você aprender, de você dominar esse conteúdo. Eu tenho certeza que se você fizer todas as questões de todas as nossas listas de exercício, ler os e-books e assistir todas as videoaulas, você estará muito bem preparado, muito bem preparada para fazer a prova com tranquilidade. Agora, se você focar somente nos simulados, você vai deixar passar muito conteúdo que estão aqui, né, dentro das aulas, dentro dessas lives que a gente faz aqui e também dentro dos exercícios disponíveis na nossa plataforma. Sem mais demora, já vamos direto para as nossas questões. Temos hoje uma grande seleção de questões para a gente discutir sobre o assunto mercado de capitais. E eu já vou direto para a primeira questão. Então, olha só. João obteve lucro tributável. Muita atenção, porque às vezes você vai ter uma operação que o investidor ele teve lucro. E aí vai dar alguma informação sobre quanto que o investidor ganhou, sobre quanto que o investidor vendeu. Aqui nós já estamos dizendo que o lucro ele é tributável, que o investidor ele vai pagar imposto de renda. Ele teve imposto tributável em IR com a venda de ações. Nesse caso, a responsabilidade sobre o recolhimento do imposto de renda via preenchimento de DARF, o documento de arrecadação de receitas federais, será de quem? Quem que deve preencher o DARF até o final do mês seguinte, quando ganhou dinheiro. Então, se eu ganhei dinheiro agora no mês de abril, eu tenho que preencher a DARF no mês que vem, no mês de maio. Até que dia eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso até o último dia útil do mês de maio, tá? Mas quem deve fazer esse preenchimento? Quem deve preencher e pagar o DARF? É o banco? O banco onde o João tem conta? É a B3? É a corretora onde o João tem conta? Não. Quem deve recolher o imposto é sempre o investidor. Renda variável, ações, derivativos, termos, contratos de swap, é o investidor. Vamos para a próxima questão. Tem um investidor que ele comprou e vendeu um grande lote de ações em datas diferentes. Comprou num dia, vendeu no outro. Tá? Nesse caso, a alíquota total de imposto de renda e a alíquota a ser recolhida no dedo duro na fonte, de quanto serão? Eu vou pedir para o Carlos tirar um pouquinho da tela, só para a gente lembrar aqui o seguinte, tá? Existe diferença de imposto de renda quando você faz uma operação normal
que a gente chama de operação de swing trade, mas para a Receita Federal o nome é operação normal. Nesse caso, a alíquota do imposto de renda é de 15%. Porém, para você ter ganhos, obviamente você tem que comprar e vender as ações. No momento que você vende as ações, sobre o valor da venda, já é automaticamente recolhido 0,0005%. Vou repetir, 0,0005% retido na fonte no momento que você vende ações. Então, resumindo, né? Operações normais, operações de swing trade, aquela que você compra num dia e vende no outro, imposto de 15% com recolhimento de 0,0005%. Se for operação de day trade, aquela operação que você compra e vende no mesmo dia, o imposto de renda é de 20%, 5% a mais, e o dedo duro é de 1% sobre o seu ganho, não é sobre o valor da venda. Para day trade, sobre o ganho, para swing trade, sobre o valor da venda. Então podemos voltar, Carlos? Então olha só, na nossa questão pergunta, o investidor que comprou num dia e vendeu no outro, fez uma operação normal. Qual é o imposto devido dele? 15%. Quanto que é recolhido na fonte? É 1%? Não, 1% é só para day trade. Então o imposto que é recolhido na fonte é sobre o valor da venda, de 0,0005%. Portanto, o item correto aqui da nossa questão, o item B de bola. Tá? Vamos avançando aqui. Temos mais questões para fazer. Um investidor comprou e vendeu um grande lote de ações na mesma data. Comprou e vendeu hoje, comprou e vendeu na semana passada, no mesmo dia. Tá? Ou seja, ele fez um day trade. Consequentemente, a gente acabou de falar aqui, bem direto, bem simples, tá? O imposto de renda dele é 20%, então já podemos eliminar os itens que falam de 15%. 15% somente para operações normais, somente para operações de swing trade. E quanto que vai ser recolhido na fonte? Dedo duro, 1%. Operações de day trade é sempre 1%, então eu posso eliminar também o item A, sobra para a gente o item C de casa, imposto de renda total 20%, imposto recolhido na fonte 1%. E aí vocês devem lembrar também de algo muito, muito importante, tá? Pedi para o Carlos tirar da tela mais uma vez. Então olha só, é o seguinte, vamos supor que eu tenha R$1.000, né, eu tenha lucrado R$1.000, seja em operações de day trade, seja em operações de swing trade. Nos dois casos eu paguei já um valorzinho ali de dedo duro. Então eu ganhei R$1.000, imposto de renda para swing trade, 15%, R$150. Ou eu ganhei R$1.000 no day trade, imposto de renda do day trade, R$200. Em ambos os casos eu já paguei um valorzinho ali de dedo duro. Vamos supor que no caso do swing trade, que eu deveria pagar R$150, que eu já paguei R$1 de dedo duro. Então eu tenho que pagar somente o que falta para completar os 150. Eu tenho que pagar R$150 de imposto de renda, mas eu já paguei um. Então, quando eu for preencher o DARF, eu só tenho que pagar R$149. Mesma coisa para o day trade. Vamos supor que eu ganhei R$1.000, deveria pagar R$200 de imposto de renda, mas o dedo duro já foi ali, já me comeu R$5. Então, eu tenho que preencher o meu DARF com R$195 para completar os R$200 que eu deveria pagar. R$5 que eu já paguei, mas R$195 que eu ainda devo pagar por conta do meu lucro de R$1.000. Podemos voltar para a tela então, Carlos? Um investidor comprou 1.200 ações de PET4, pagando R$30 por ação. Semanas depois, então a gente já sabe que esse investidor fez um swing trade, ele comprou num dia e vendeu em outro. Ele vendeu as ações por R$19.890, vendeu metade das ações, 600 ações. Quanto que esse investidor deve pagar, né? Quanto que ele deve recolher via DARF e qual foi o imposto retido na fonte? Aqui tem uma pegadinha, né? Olha só, existe... A regra geral é pagar imposto.
Você comprou ações, vendeu ações, ganhou dinheiro, você tem que pagar imposto. Porém, se o total de vendas, não é o lucro, tá? É o total de vendas das suas ações, não chegar a 20 mil reais, não ultrapassar 20 mil reais, então você está isento, você não precisa pagar imposto de renda. Então, o investidor ele vai pagar zero de imposto de renda, mas como ele vendeu ações, vai ter aquele 0,0005% sobre o valor de venda. Então, eu vou puxar aqui a minha HP12C, só para a gente fazer um cálculo, e aí vamos lembrar, né? Toda vez que a gente vai utilizar a HP12C, temos que manter no visor da calculadora aquela letrinha C, porque se a gente precisar fazer cálculos financeiros com tempo quebrado, 1,5 ano, 1,2, o Czinho tem que aparecer, tá? Mesmo que eu não vá utilizar para essa finalidade agora, eu gosto de manter a letra C, só por questão mesmo de garantia. Então, para colocar a letra C, STOEX, apareceu a letrinha C, ok. Vamos fazer então o nosso cálculo do imposto retido na fonte. O investidor vendeu R$ 19.890, então R$ 19.890, enter, 0,0005%, 0,0005%, esse investidor, são só dois zeros, né? Então, 19.890, enter, 0,005%, esse investidor, ele precisa pagar 99 centavos, tá? Então, zero de imposto de renda, por conta do valor não ter ultrapassado 20 mil, o investidor é isento, mesmo assim, ele pagou 99 centavos de dedo duro, portanto, o item correto é o item D de dado, aqui para a nossa questão. Tá? Vamos avançar. Mais um conceito importante, que é o conceito de split e implit. O conceito de split e implit, que vocês encontram nas nossas aulas aqui, né, nas nossas lives, basta procurar aqui no canal da Melver no YouTube, você vai encontrar uma aula em que eu ou o professor Delamura falamos sobre como que funciona o processo de split e o processo de implit. O processo de split eu gosto de pensar que é da seguinte maneira, tá? As suas ações, pense nas suas ações como uma nota de dinheiro. Eu sei que hoje em dia está mais difícil da gente ver dinheiro em cédula mesmo, né? Mas pense o seguinte, você tem uma cédula de 100 reais. Então, é como se você tivesse uma ação valendo 100 reais. E aí, você precisa trocar esse dinheiro para facilitar o manuseio. Você troca esse dinheiro por 5 cédulas de 20 reais. Você tem os mesmos 100 reais. Não mudou o valor que você tem, mas mudou a forma que você tem esse dinheiro agora. Antes você tinha uma cédula de 100 reais, agora você tem 5 cédulas de 20 reais. A mesma coisa acontece com a ação quando ela sofre um processo de split. Antes você tinha uma única ação, que é a cédulazinha de dinheiro, tá valendo 100 reais. Agora você tem 5 ações, onde cada ação vale 20 reais. Na prática, o que o processo de split ele faz? Ele multiplica a quantidade de cédulas, ou a quantidade de ações, e ele divide o valor da ação. O valor da ação era 100 reais, passou para 20. A quantidade de ações era 1, passou para 5. O fator de multiplicação e de divisão é o mesmo, né? Eu multipliquei a quantidade de ações por 5, eu dividi o preço da ação por 5. Se o meu fator de split é 4 vezes, então eu vou multiplicar a quantidade de ações por 4 e eu vou dividir o preço da ação por 4, que é exatamente o que diz aqui, tá, no nosso item A. Multiplica a quantidade de ações por 4, divide o preço da ação por 4. Quando eu faço o inverso, ou seja, quando eu multiplico o preço e divido a quantidade de ações, aí eu tenho um processo de implit.
Mas como a gente está falando de split, o item correto aqui para a gente é o item A. Multiplica-se a quantidade de ações, divide-se o preço. Vamos avançando, temos bastante questão para a gente comentar hoje. Olha só, questão muito parecida com a que a gente acabou de responder aqui. Eu tenho um investidor, tá, que ele comprou 1.200 ações de Melv3 por um preço de R$30. Semanas depois ele vendeu metade dessas ações por R$22.200. Quanto que ele vai pagar de imposto e quanto que ele teve retido na fonte? Como eu falei para vocês, a regra geral é: teve ganho, paga imposto. No caso anterior, a gente tinha uma situação em que o total de vendas no mês foi menor do que 20 mil. Tinha sido 19.890, alguma coisa assim. Nesse caso aqui, o investidor, ele vendeu R$22.000. Passou de 20 mil. Não tem isenção, então ele precisa pagar imposto de renda. Detalhe importante, o imposto de renda é sobre o lucro da operação e não sobre o valor que o investidor vendeu. Então a gente precisa calcular quanto que o investidor lucrou. Ele lucrou em cima apenas de metade das ações. Ele só vendeu, dessas 1.200 ações, ele só vendeu 600 ações. Tá? E ele vendeu essas 600 ações por 22.200. Vamos fazer o cálculo aqui de quanto esse investidor ganhou. Bom, primeira coisa, quanto que ele recebeu ao vender as ações? R$22.200. Quanto que ele gastou ao comprar as ações? Como a gente está falando somente de 600 ações e não das 1.200 todas, ele gastou 600 ações vezes R$30. Então o investidor gastou R$18.000 para comprar as ações. Considerando os 22.200 que ele recebeu na venda, quando eu subtraio 18.000 dos 22.200, o investidor ele teve um lucro de R$4.200. Vou refazer a conta para a gente acompanhar aqui. Tá? Eu quero calcular os 22.200 menos quanto que o investidor gastou nas 600 ações. Isso aqui é o lucro líquido dele. Então, para fazer essa conta, 22.200 enter 600 ações enter R$30, que é o preço que o investidor pagou nas ações, vezes o investidor gastou R$18.000. Então, esse valor que a gente está vendo aqui, 600 vezes 30, é R$18.000. Os 22.200 que eu já tinha guardado na nossa calculadora, estão lá esperando para a gente fazer a continha com ele. Basta eu apertar o sinal de menos e eu vou ter lá o lucro líquido do investidor, lucro bruto, aliás, né, do investidor, R$4.200. Sobre esses R$4.200, o investidor precisa pagar 15%. Então, 15% de 4.200 dá R$630. Então, quer dizer que o investidor vai recolher via DARF R$630? E a resposta é não, né? Isso aqui é uma pegadinha. Então, eu já posso até eliminar isso aqui, ó. O investidor não vai pagar R$630 e eu já posso eliminar as outras também, porque é um valor bem mais alto, tá? R$800. Qual foi o recolhimento na fonte? Recolhimento na fonte, a gente já sabe que é aquele valor de 0,005% que o investidor tem que pagar. Então é só eu fazer essa mesma continha, só que agora em cima dos 22.200 de novo. 22.200, enter 0,005%, o investidor pagou R$1,11. Então o investidor já pagou R$1,11, ele deveria pagar R$630, mas eu já desconto esse R$1,11 dos 630 que eu iria pagar, sobrando aqui para a gente R$628,89. Esse é o valor devido de imposto de renda que o investidor vai recolher via DARF. Legal? Vamos para mais uma questão.
Quando o investidor adquire ações e permanece com esses ativos em carteira por longos períodos de tempo, ele está realizando uma estratégia chamada de swing trade. Ele está realizando uma estratégia de scalping, de position trade ou de swing hold. Bom, a primeira coisa a observar é que swing hold não é uma estratégia que exista, tá? Embora o investidor ele possa fazer um swing trade quando ele vender as ações, aqui a gente não falou que o investidor vendeu as ações. Então não é uma operação de swing trade. E uma operação de scalping é aquela submodalidade das operações de day trade em que o investidor compra as ações, ou seja lá qual for o ativo, né? Normalmente o pessoal faz isso com mini índice, mini dólar, tá? Mas o investidor ele pode também fazer operações com ações, comprar as ações e minutos depois, segundos depois, quando a ação subir um pouquinho, ele já ir lá e vender. Essa modalidade de day trade em que você passa poucos minutos ou poucos segundos na operação é chamada de operação de scalping. Então a operação de scalping é aquela que você compra e vende no mesmo dia, mas de maneira extremamente rápida. Portanto, não é o que nós estamos procurando, né? Nós estamos procurando aqui as operações em que o investidor compra as ações e mantém elas aí por vários e vários e vários anos. É uma operação de position trade, tá? Um nome que pode confundir aqui é esse swing hold, mas na verdade o nome correto é buy and hold, né? Comprar e manter as ações. Então swing hold não existe. Swing trade não é o caso, porque o investidor ele mantém as ações, ele não vende. E scalping também não é o caso, porque o investidor compra e vende no mesmo dia e não mantém por vários anos seguidos. Vamos falar agora do processo de split. Tinha falado agora há pouco do processo de split. Aí o meu exemplo foi uma cédula de R$100, que é o valor da ação. Quando o investidor tem uma ação que vale R$100, ele transforma essa uma ação em 5 ações de R$20 cada uma. Esse processo a gente chama de split. E o processo de split, ele é exatamente ao contrário. Eu tenho 5 ações de R$20 cada, eu junto essas 5 ações, transformo em uma única ação. Ora, mas se eu tinha 5 ações de R$20, eu tinha R$100 em ações. Consequentemente, essa minha uma ação que eu acabei de transformar, ela também deve valer R$100, que é o total que eu tinha. No nosso caso, a empresa, ela decide fazer esse processo. Ela tem 500 mil ações pelo preço de R$2. E aí ela vai fazer um split de 10 vezes. O que isso significa? Processo contrário do processo de split. Eu vou dividir a quantidade de ações, no meu exemplo tinha 5 ações, dividi e fiquei só com uma. Aqui eu tenho 500 mil ações, eu vou dividir por 10, eu vou ficar com 50 mil ações. Então eu já sei que se eu vou ficar com 50 mil ações, eu já posso eliminar aqui praticamente todo mundo, né? Não sobra mais ninguém. E eu vou multiplicar o preço da ação. O preço da ação era 2, quando eu multiplico por 10, vira 20. Então, o item A é o item correto aqui para a nossa questão. Depois eu vou até alterar essa questão para ter 2 itens aqui com 50 mil ações cada, para a gente entender a diferença, né, aqui do processo de split para o processo de split. Vamos avançando aqui um pouquinho. Olha só. Um investidor, ele realizou uma única venda de ações no mês. Foi lá, comprou ações ao longo de vários dias, ou comprou ações até no dia anterior, tá? No total do mês, ele vendeu as ações dele, todas as ações que ele vendeu, deu R$15.700, o total das vendas. E ele teve lucro. Vamos lembrar, a regra geral é, tem lucro, paga imposto. Mas a exceção é, se o total de vendas no mês for menor do que R$20 mil, o investidor não precisa pagar imposto de renda. Então, de novo, a regra geral é, teve lucro, paga imposto, mas se o total de vendas no mês for menor do que R$20 mil, o investidor ele não
paga imposto. Como o total de vendas desse investidor foi 15.750, foi menor do que 20 mil reais, ele vai pagar zero de imposto de renda. Tranquilo? Vamos para mais uma. Só que antes vamos tomar um pouquinho de água, né? A respeito da tributação em renda variável, observe as afirmações abaixo. Muita questão de tributação hoje, né? Então vamos lá. A respeito da tributação em renda variável, veja as afirmações. Juros sobre capital próprio, JCP, são tributados na fonte em 20%. Primeira coisa, antes da gente falar de quanto é a tributação de JCP, eu vou até pedir para o Carlos tirar um pouquinho da tela de novo, tá? Olha só. A gente precisa entender a diferença entre dividendos e JCP. Tem uma aula aqui no nosso canal que eu falo bem detalhadamente, bem passo a passo, qual é a diferença entre dividendos e JCPs, e bonificação também, por exemplo, tá? Mas de maneira bem resumida, o objetivo de toda empresa é, ao final do ano, ou como se costuma chamar nas questões, ao final do exercício, a empresa ter lucro. Então a gente faz compras e vendas ao longo do ano inteiro. Quando chega no último dia útil do ano, o contador vai lá, faz a contabilidade da empresa e diz, olha, você gastou 1 milhão de reais, você vendeu 2 milhões de reais, né, pagou funcionário, sobrou, né, no total ali 2 milhões de reais. Então, todos os custos que você tinha, né, quando você desconta os custos de tudo que você vendeu, sobrou 1 milhão de reais. Esse é o lucro da empresa. Então, se a empresa lucrou, quando ela é uma companhia aberta, uma SA, uma sociedade anônima, ela precisa distribuir dividendos. Ela é obrigada a distribuir dividendos. Detalhe, a gente só chama de dividendos quando a empresa pega o lucro do ano imediatamente anterior. Então, por exemplo, se a Melver tivesse tido lucro em 2024, ela deveria distribuir para os acionistas dela. Se ela teve prejuízo, não precisa fazer nada. Tá, teve prejuízo, não tem obrigação, tá tranquilo. Tá? Mas, se a empresa teve lucro em 2024, ela tem obrigação de pegar parte desses lucros e distribuir para os acionistas dela, para os donos dela, para os sócios dela, na forma de dividendos. Tá, Inácio, se ela não distribuiu, por exemplo, o lucro de 2023, não tem problema. Ela pode pegar parte do lucro lá de 2023 e distribuir agora em 2025. Só que aí não chama mais de dividendos. O nome que a gente dá quando a empresa distribui o lucro dela de anos anteriores, não do último ano, tá? Mas 2 anos para trás, 3 anos, 4, 5, 10, 20 mil anos para trás, não importa. Foi lucro que não foi do ano anterior, a empresa recolheu, depois ela decidiu distribuir. A gente chama de juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio, bem simples, né? Esse dinheiro que a empresa lucrou, que ela não distribuiu, provavelmente ela colocou em alguma aplicação financeira. Está rendendo juros. Está rendendo juros sobre o capital que é da própria empresa. Então, por isso, juros sobre capital próprio. Então, diferença entre dividendos e JCP, os dois são distribuídos mediante lucros da empresa, com a principal diferença de que dividendos é lucro do ano imediatamente anterior, JCP, lucro de 2, 3, 4, 5, 10 anos para trás, tá? Desde que não seja do ano imediatamente anterior. Segunda diferença, dividendos, por enquanto, é isento de imposto de renda. Então, se você comprou ações, por exemplo, de Petrobras, que pagou dividendos há pouco tempo, esse dinheiro que você recebeu não paga imposto de renda. Você precisa declarar lá na sua declaração anual de imposto de renda, você precisa dizer para a Receita Federal, olha, eu recebi dinheiro, mas você não paga nenhum centavo sobre esse valor. Já o juro sobre capital próprio tem imposto de renda de 15% retido na fonte. Então a Petrobras ela vai pagar, quando chegar na sua corretora,
que é quem vai pagar o JCP para você, a corretora já pega 15% do valor, manda para a Receita Federal, pega o restante e manda para você. Então, por exemplo, se você ia receber R$100 de JCP, se a empresa distribuiu, né, e o que caberia a você seria R$100 de JCP, R$15 vai para a Receita Federal, R$85 ficam na sua conta. Tá? Então, podemos voltar. Então, de fato, JCP tem imposto de renda retido na fonte, mas não é de 20%, é de 15%. Consequentemente, aqui o item 1 ele está errado. Tá? Perdas e prejuízos em renda variável podem ser compensados no próprio mês ou no mês subsequente com outras operações realizadas no mercado à vista, ou seja, mercado de ações. Comprei ações lá no mês de fevereiro, vendi ações lá no mês de fevereiro, tive prejuízo. Comprei ações no mês de março, vendi ações no mês de março, tive lucro. Se eu tive lucro, eu tenho que pagar imposto. Só que eu posso pegar esse meu lucro do mês de março, diminuir com o prejuízo que eu tive lá no mês de fevereiro. Então, se eu ganhei R$5.000 em março, mas perdi R$3.000 em fevereiro, eu não tenho que pagar imposto de renda sobre R$5.000. Eu tenho que pagar imposto de renda sobre R$2.000. Os 5 que eu ganhei em março, menos os 3 que eu perdi lá em fevereiro. Tá? Não importa se eu comprei ações ou se eu comprei opções. Ah, ganhei R$5.000 em ações no mês de março, mas perdi R$3.000 em opções em fevereiro. Eu posso misturar? Posso. Desde que eu não misture day trade com swing trade. Se eu fiz operações de swing trade e perdi R$3.000 em fevereiro, seja operando ações, seja operando opções, contrato futuro ou contrato a termo, eu posso reduzir essa minha perda dos valores que eu ganhei em março, desde que sejam também operações de swing trade. Então eu posso de fato reduzir as minhas perdas, né, dos ganhos que eu obtive. Se eu tiver atraso no imposto de renda, eu deveria pagar imposto de renda lá no mês de março, até o último dia do mês de março, não paguei. Já estamos com 24 dias, 25 dias no mês de abril. Eu ainda não paguei o imposto do mês que eu deveria pagar, não, imposto de fevereiro que eu deveria pagar em março. Eu tenho uma multa de 0,33% ao dia, porém, não pode ultrapassar 20% do limite do imposto de renda que eu devia. Então vamos supor que eu devia pagar R$200 lá no mês de março. Todo dia vai ter uma multazinha de 0,33, mas essa multa não pode passar de R$40, que é 20% dos reais que é 20% dos R$200 que eu deveria ter pago lá no mês de março. Tá? Então isso aqui também está certo. Há recolhimento de 1%, dedo duro, sobre as vendas de operações de day trade? Não. Recolhimento de 1% sobre vendas é para vendas de swing trade, para vendas de operações normais, e é 0,005%. Se a operação é de day trade, a corretora já sabe se eu ganhei ou se eu perdi. Se eu ganhei dinheiro, ela vai cobrar 1% em cima do meu lucro e não da minha venda. Então, mesmo que eu tenha vendido, sei lá, R$1 milhão, fiz uma operação gigantesca, alavancada, vendi R$1 milhão, mas eu só ganhei 2 mil. A corretora vai cobrar 1% em cima dos R$2.000 de lucro e não do R$1 milhão que eu vendi. Tá? Então, 1% de dedo duro para operações de day trade não é sobre a venda, é sobre o lucro. Então, esse item aqui está errado. Então, portanto, somente os itens 1 e 2 e 3 estão certos, desculpem, 1 e 2 não. O item B de bola aqui é o item correto para essa nossa questão. Legal? Bom, só para a gente relembrar, tá? Só para a gente relembrar aqui, essa aula que nós temos com regularidade aqui no nosso canal do YouTube, atualmente ela está acontecendo aos sábados, né? Ela é uma aula de complemento. O nosso conteúdo mesmo, ele encontra-se na plataforma da Melver, app.melver.com.br, onde você vai acessar o curso preparatório para Ancord, que tem um monte de módulos, tá? Módulos para todos os conteúdos da prova. Cada módulo tem uma lista de
aulas, tem várias listas de exercícios, tem e-books também, fica aqui no canto superior direito, não está aparecendo aqui, porque o print não ficou completo, tá? Mas aqui no canto superior direito você vai ter acesso ao e-book do módulo, e a minha recomendação é: assista todas as videoaulas e faça todas as listas de exercício para você ficar completamente adequado, né? Completamente preparado, preparada para ir fazer a prova sem medo, tá legal? Dito isso, vamos continuar aqui com as nossas questões. Então, já resolvemos aqui umas 10 questões, vou trazer mais umas 10 aqui para a gente, e aí a gente encerra o nosso dia. Sobre ADR, American Depositary Receipt, é correto afirmar que tratam-se de... Bom, primeira coisa, tá? Depositary Receipt ou recibo de depósito não são ações. Ação é quando a empresa ela vai para a bolsa, ela faz o IPO e aí os investidores entram numa corretora, começam a comprar ou vender esses títulos, essas ações daquela empresa. As ações de uma empresa são negociadas no país onde ela fez o IPO, onde ela fez a oferta pública inicial. Então, se a empresa faz o IPO dela no Brasil, as ações dela só podem ser negociadas aqui no Brasil. Não podem ser negociadas nos Estados Unidos. Não podem ser negociadas na China, na Alemanha. Se a empresa fez o IPO no Brasil, as ações dela só podem ser negociadas aqui no Brasil. Aí, nossa, então como é que os investidores compram ações, os investidores estrangeiros compram ações da Petrobras? Das duas alternativas, uma. Ou eles abrem uma conta numa corretora brasileira, como investidor estrangeiro, mandam dólares para cá, tem todo tratamento tributário, questão de câmbio, aquela coisa toda, para eles comprarem e venderem ações da Petrobras aqui no Brasil, ou de alguma forma, eles podem ter acesso indireto às ações da Petrobras lá nos Estados Unidos. E como que funciona esse processo? Um banco gringo, uma corretora gringa, abre uma conta na corretora aqui brasileira e esse banco, essa corretora, compra as ações. Então, eles compram as ações aqui no Brasil. Tendo as ações aqui no Brasil, eles preenchem documentos lá nos Estados Unidos dizendo: olha, nós compramos 50 milhões de ações da Petrobras. Então eu posso negociar títulos que estão lastreados nas ações de Petrobras lá do Brasil. Só que eu não estou negociando lá nos Estados Unidos, né? Eu não estou negociando ações da Petrobras. A corretora gringa, ela não está vendendo ações da Petrobras. Ela está vendendo um documento que tem como base, como lastro, as ações da Petrobras aqui no Brasil, que ela comprou. Então, ela comprou as ações, deixou guardada na corretora aqui no Brasil, criou um documento equivalente às ações brasileiras e começou a vender lá nos Estados Unidos. Ou essa mesma corretora gringa foi lá na Alemanha, comprou ações, sei lá, da Bosch. Comprou ações da Bosch, deixou na corretora lá da Alemanha, construiu documentos internos lá nos processos da própria corretora gringa nos Estados Unidos e começou a vender esses documentos. Então ela está vendendo um documento de que, olha, eu tenho essas ações lá na Alemanha, mas eu não estou negociando as ações da Alemanha aqui. Olha, eu tenho ações da Petrobras lá no Brasil, mas eu não estou negociando ações da Petrobras aqui nos Estados Unidos. Tá? Então, Depositary Receipt é um recibo de depósito. É um documento que a corretora ela diz que ela tem as ações no país de origem, então ela está negociando esse documento, o recibo de depósito. Se esse recibo de depósito é negociado nos Estados Unidos, é um recibo de depósito americano, um American Depositary Receipt. Se esse recibo de depósito é negociado aqui no Brasil, então quer dizer que uma corretora brasileira foi em algum país estrangeiro, comprou ações e agora está negociando recibos aqui no Brasil. São os Brazilian Depositary Receipt, os depósitos de recibos brasileiros. Então, por exemplo, se você quer negociar ações da XP, não tem como, porque a XP ela abriu o capital dela
lá em Nova York. Então, o que é que você consegue comprar aqui no Brasil? BDRs, Brazilian Depositary Receipts, da XP. Se um gringo quer comprar ações da Petrobras, lá nos Estados Unidos, ele vai acessar a corretora dele, vai comprar ADRs da Petrobras. Então, ADRs são ações negociadas fora dos Estados Unidos, não lá nos Estados Unidos, tá? Que uma corretora dos Estados Unidos comprou aqui, a corretora abriu uma conta aqui na XP, abriu uma conta aqui na CLIA, na Rico, sei lá, em alguma corretora brasileira, comprou as ações, emitiu documentos, emitiu depósitos de recibo lá nos Estados Unidos e está negociando esse depósito de recibo. Então, ADR é uma empresa com capital fora dos Estados Unidos que tem documentos equivalentes às ações, tem recibos equivalentes às ações negociadas lá nos Estados Unidos. Então, ADR aqui para a gente é títulos negociados nos Estados Unidos da América, os recibos, com cotação em dólares. Então, as ações da Petrobras indiretamente são negociadas lá nos Estados Unidos em dólares por meio desses títulos, tá? E o lastro desses títulos são em ações de uma empresa não americana. Então, não são ações negociadas nos Estados Unidos, não são lastro em ações com título, com cotação no Tesouro Americano, e não são títulos negociados no Brasil com cotações em dólares ou com lastro em ações americanas, tá? Nada a ver. Títulos negociados no Brasil com cotações em reais e lastro em ações americanas, por exemplo, XP, seria um BDR. É uma ação lá nos Estados Unidos, tem lastro, negociada em reais aqui no Brasil por meio de um título indireto. Legal? Então, só para a gente entender, não são ações negociadas nos Estados Unidos, não são títulos negociados como base no Tesouro Americano, não são títulos negociados no Brasil, são títulos negociados nos Estados Unidos com lastro em ações de uma empresa não americana. Lastro em ações brasileiras, lastro em ações alemãs, lastro em ações chinesas e por aí vai. Vamos para mais uma questão. Um DR, aí aqui a gente acabou de falar, né? Um recibo de depósito, que é o mais geral do que ADR e do que BDR. Como que ele funciona? Eu tenho uma ação que foi lançada em um país, uma empresa fez o IPO em algum país, uma corretora de outro país abriu conta no país de origem, comprou ações dessa empresa, criou títulos lá fora, lá no país deles, no caso, e está vendendo esses títulos. Então, uma corretora americana, uma corretora dos Estados Unidos, comprou ações aqui do Brasil, lançou títulos lá nos Estados Unidos e está vendendo esses títulos em dólares. Uma corretora chinesa comprou ações aqui no Brasil, lançou títulos lá na China e está vendendo esses títulos em yuan. Uma corretora americana foi numa corretora da Alemanha, comprou ações alemãs, emitiu títulos nos Estados Unidos e está negociando esses títulos em dólares lá nos Estados Unidos. Isso é um recibo de depósito. Quando uma corretora de um país vai em outro país comprar ações, depois volta para o seu país de origem para negociar títulos no seu país de origem. Então, o que é um DR olhando para cá? São ações de uma empresa que sejam negociadas em seu país de origem, mas com amplo acesso ao investidor estrangeiro? Não. O investidor estrangeiro não compra e vende Petrobras diretamente aqui no Brasil. Ele pode fazer isso? Pode, porque a B3, por acaso, tem lá o cadastro de investidor estrangeiro. Ele pode fazer isso, tá? Só que aí ele não está negociando um recibo de depósito. Ele está negociando a ação brasileira. Então não é o item A. São direitos de subscrição? Não, direitos de subscrição é quando a empresa ela vai emitir novas ações e aí ela dá o direito de quem já é acionista de ter preferência para comprar essas novas ações. Tá? São ações de uma empresa que sejam negociadas em países diferentes do seu país de origem, por meio de um recibo lastreado, ou seja, garantido nas próprias ações, que é o que eu acabei de descrever, né? Uma corretora gringa vem aqui no Brasil, compra ações brasileiras, então ela já tem o lastro, ela tem as ações brasileiras. Ela emite títulos lá na gringa e vende esses títulos lá no país dela. Então são
ações de uma empresa que sejam negociadas fora do país, então ações negociadas lá nos Estados Unidos, fora aqui do Brasil. Eu vou lá, compro essas ações e emito títulos aqui no Brasil. Então a gente está indiretamente negociando as ações lá dos Estados Unidos. É exatamente isso que diz o item C de casa. Tá? São títulos públicos de um país negociados em um país diferente de origem? Não, não são títulos públicos. São títulos lastreados em ações de outro país. Vamos para frente. Mais algumas questões aqui para a gente. Um valor mobiliário que o investidor não possui e ele vai lá e vende. Então, vendi ações que eu não tenho. Vendi ações de Itaú sem ter ações de Itaú na minha carteira. Como que eu posso vender algo que eu não tenho? A bolsa, ela tem um mecanismo que ela permite que eu pegue ações emprestadas de outra pessoa e venda. Com o compromisso de depois eu comprar ações da mesma empresa e devolver para a pessoa de quem eu tomei emprestado. Esse processo de eu vender algo que eu não tenho é uma operação de repasse? Não. Uma operação de repasse ela acontece quando eu tenho conta em várias corretoras, grandes investidores institucionais fazem isso, tá? E aí eu começo a comprar ações numa corretora, mas começo a vender as mesmas ações em outra corretora, para não dar pistas para o mercado do que eu estou fazendo. Porque na hora que o mercado começar a olhar, ó, tem gente comprando muita ação aqui de Itaú por meio da XP, mas tem gente vendendo muita ação de Itaú aqui por meio do BTG, por exemplo. E aí o preço ele vai subindo e descendo porque tem gente comprando e vendendo. Tá? No final do dia, eu entro em contato com uma das duas corretoras e pego as operações que eu fiz, passo para outra corretora. Então, por exemplo, comprei 1 milhão de ações de Petrobras na XP. Vendi 800 mil ações de Petrobras na Clia. Eu ligo para a Clia e digo o seguinte, olha, pega essas minhas operações de venda e passa lá para a XP, porque aí no final do dia eu vou ficar com 200 mil ações compradas na XP e não com 1 milhão. Eu comprei 1 milhão de ações, mas só vou ficar com um saldo de 200 mil, porque na hora que passar as operações de venda para a XP vai verificar, o Inácio comprou 1 milhão de ações, mas eu acabei de receber aqui a operação de que ele fez lá na Clia, onde ele vendeu 800 mil ações. Então, na prática, essa minha operação, ela fica com saldo líquido, tá? E esse processo da Clia passar a minha operação para a XP é chamado de repasse. Já a operação ex-pit, ela acontece fora dos ambientes de negociação da bolsa. Então, em vez de você entrar no home broker e comprar para vender ações, em vez de você entrar no Profit para comprar e vender ações e opções, você liga para a corretora, faz uma operação que não vai passar por esses sistemas de negociação da bolsa, ela é uma operação ex-pit. Tá? O aluguel de ações, ele está envolvido na venda. Eu preciso alugar ações para conseguir vender, mas o nome da operação de vender o que eu não tenho não se chama aluguel. Eu preciso alugar para vender, mas o nome da operação, tá, de eu vender algo que eu não tenho chama-se de venda descoberta. Então você vai ver muito essa informação. A venda descoberta ela está atrelada ao aluguel de ações, mas ela não necessariamente se restringe a ações. Eu posso vender opções que eu não tenho. Eu posso vender um contrato a termo de uma ação que eu não tenho. Eu posso vender um contrato futuro que eu não tenho. Então eu posso ir lá e vender um contrato futuro de índice. Isso é uma venda descoberta de índice. Eu posso ir lá e vender uma call de Petrobras. É uma venda descoberta de call de Petrobras. Eu posso ir lá e vender uma put de Petrobras. É uma venda descoberta de put de Petrobras. Tá? Só detalhe, falei aqui de venda descoberta de call, mas essa é uma operação que jamais você como investidor deve fazer, porque ela é uma operação extremamente arriscada. Se você voltar nas minhas aulas que eu falo aqui sobre opções de compra, tá? Sobre derivativos, especificamente sobre a venda descoberta de call, você vai ver que ela é uma operação de altíssimo risco. Então, já aviso para vocês, nunca, jamais façam uma operação de venda descoberta de calls. Tá? Vamos para mais uma questão.
Comprar com o uso da conta margem significa o quê? Bom, a conta margem, gente, ela é uma conta que a corretora, ela disponibiliza uma espécie de empréstimo para você. Ah, eu quero comprar ações de Petrobras, mas eu não tenho dinheiro. Quero comprar porque eu acho que as ações vão subir. E aí eu efetuo a compra, a corretora, se eu tiver outros recursos para cobrir possíveis operações, a corretora ela me fornece um crédito, claro, cobrando uma taxa de juros e com o objetivo, né, com o compromisso de depois eu vender as ações e devolver o dinheiro para a corretora. Então eu faço uso da conta margem, eu faço uso, digamos assim, de um cheque especial que eu tenho na corretora para comprar ações, opções, contratos futuros, seja lá o que for, com o compromisso de que depois eu vou devolver o dinheiro da corretora. Eu comprei ações com o dinheiro da corretora, mas depois eu tenho que devolver, tá? Então a conta margem é uma forma que a corretora ela me fornece um cheque especial, uma linha de crédito para que eu possa comprar ativos. Então o item C aqui é o item correto para a nossa questão. Vamos para mais uma. No processo de bonificação de ações. Esse aqui é outro processo que eu descrevo nas minhas aulas sobre mercado de capitais, só que aí quando eu vou no passo a passo de como que a empresa ela entra na bolsa, como que ela negocia. Inclusive eu acho que eu vou falar desse assunto na terça-feira, tá? Vou só confirmar depois aqui, mas se eu não me engano, esse foi o título que nós definimos, que é como que a bolsa, né, como que uma empresa ela faz um IPO na bolsa. E aí eu vou falar do processo de IPO e também dos processos de bonificação, dividendos, split, implit, JCP, tudo isso, tá? Bom, então o que é o processo de bonificação? A empresa ela pode pegar o dinheiro do lucro dela e entregar para o acionista, e vocês já sabem, pode ser o lucro do ano anterior, quando a empresa distribui, chama-se dividendos, não tem imposto de renda. Ou a empresa pode pegar o lucro de 2, 3, 5, 10 anos para trás, distribuir financeiramente para o acionista, vai cair dinheiro na sua conta, mas tem 15% de imposto de renda retido na fonte. Então, se você ia receber R$1 por ação, você só vai receber 85 centavos. Tá? Uma outra maneira da empresa beneficiar os acionistas é o seguinte: em vez dela pegar esse dinheiro e distribuir, colocar na conta do acionista, ela pega esse dinheiro desse lucro e passa a usar internamente. O dinheiro estava lá retido no que a gente chama de contas de reserva ou reservas de lucro. A empresa não poderia usar para ela diretamente, então ela tem duas possibilidades. Três possibilidades aqui, basicamente, né? Ou ela pega esse dinheiro que foi do ano anterior e te entrega dividendos. Ou ela pega parte desse dinheiro que já estava lá em anos anteriores e te entrega JCP. Ou ela pega parte desse dinheiro e diz o seguinte: olha, a partir de agora eu não vou entregar esse dinheiro para você, tá? Eu vou pegar esse dinheiro para comprar mais equipamentos, para comprar mais maquinários, mais matéria-prima para a gente poder produzir mais, né? E aí, com a expectativa de que a empresa vai crescer, ter mais lucro lá na frente e te pagar um dividendo maior. Então, como a empresa pegou o dinheiro e passou a utilizar, você precisa de alguma vantagem. O que ela faz? Ela pega esse dinheiro que estava preso, começa a usar, coloca esse dinheiro como parte agora do caixa da empresa. Então, o dinheiro que a empresa tinha para utilizar aumentou, porque ela pegou a parte das reservas e pode utilizar também. Então, ela aumenta a quantidade de ações que ela tinha. Então, a bonificação, você ganha novas ações sem precisar pagar por elas, porém, o preço das suas ações diminui. E aí você vai ter o processo de bonificação, por exemplo, de 1,10, de 1,15, de 1,04. O que isso significa? Eu tinha 100 ações e a empresa bonificou em 1,10. Significa que segunda-feira, quando eu olhar minha conta, eu não vou ter mais 100 ações. Eu vou ter 110 ações. Tá? Eu vou ter 110 ações porque a empresa me deu 10% a mais de ações do que eu tinha.
Não, a empresa bonificou 1,04. Então, se eu tinha 100 ações, na segunda-feira, quando eu for olhar minha conta, vai ter 104 ações. Mas o preço de aquisição da minha ação diminui também na mesma proporção. Então, se eu multipliquei a minha quantidade de ações por 1,10, uma bonificação de 10%, o preço das minhas ações caiu 1,10. Se eu bonifiquei as minhas ações em 1,04, eu multipliquei a minha quantidade de ações por 1,04, o preço da minha ação cai 1,04. Divide por 1,04. Então o processo é muito semelhante ao processo de split. Eu vou ter mais ações com um preço menor, com a diferença de que foram novas ações que a empresa criou. Tá? Então o acionista recebe ações sem custo. É como funciona aqui a bonificação. Legal? Só tomar um pouquinho de água e a gente já retoma com mais questões. Estamos nos encaminhando aqui para os momentos finais. Em relação às ações preferenciais, considere as afirmações abaixo. As ações preferenciais podem remunerar os acionistas em percentual superior às ações ordinárias. Só para a gente lembrar, tá? Ações ordinárias dão direito a voto na companhia. Então, vamos decidir o que fazer com o dinheiro. Eu decido que a gente tem que pegar esse dinheiro e utilizar para a empresa crescer. Não vamos pagar dividendos. A outra acionista diz, eu decido que a gente deve pagar dividendos. Os acionistas ordinários podem votar na assembleia o que vão fazer com o dinheiro das ações. Não, eu quero construir o projeto A, o outro eu quero construir o projeto B. Quem tiver mais votos ganha e vai implementar ou o projeto A ou o projeto B. Mas somente os acionistas ordinários podem votar nessas coisas. Então, o que o acionista preferencial ele tem de vantagem? Ele tem várias vantagens e uma delas é, quando a empresa distribui dividendos, ela vai pagar uma fatia maior de dividendos para os acionistas preferenciais do que para os acionistas ordinários. É uma das possibilidades. Tá? Então, de fato, remunerar o acionista em percentual superior às ações ordinárias é uma vantagem das ações preferenciais. As ações preferenciais podem, no caso de dissolução da companhia, ou seja, vamos encerrar a empresa, vamos tirar a empresa da Bolsa de Valores, vamos encerrar as atividades. Eu tenho que pagar as minhas dívidas, toda empresa tem dívidas. A empresa tem que pagar os funcionários, a empresa tem que pagar os fornecedores. Se ela tiver empréstimo, ela tem que pagar os empréstimos. Depois que ela paga todo mundo, sobrou dinheiro? Sobrou. A gente vai pegar esse dinheiro e vai devolver primeiro para os acionistas preferenciais. Depois que a gente pagar todos os acionistas preferenciais, o que sobrar, se sobrar, a gente vai pagar os acionistas ordinários. Então, o acionista preferencial, de fato, ele pode ter o seu dinheiro devolvido, ele comprou as ações, ele pode ter o dinheiro dele devolvido caso a empresa feche as portas, caso a empresa encerre as suas atividades. Séries diferentes de ações preferenciais, que normalmente são nomeadas como PNA, preferencial nominal A, PNB, preferencial nominal B, PNC, preferencial nominal C. Tá? Séries diferentes de ações preferenciais podem determinar direitos diferentes. Exatamente. Então pode ser que uma PNA diga o seguinte, olha, a gente vai pagar dividendos maior para os acionistas. Pode ser que uma preferencial nominal B diga o seguinte, olha, em vez da gente pagar dividendos maiores, a gente vai pagar dividendos iguais, mas se a gente fechar a empresa, o acionista preferencial tem direito de receber o dinheiro dele antes do acionista ordinário. Então, o tipo de preferência, o tipo de vantagem está definido no estatuto social da empresa e depende se ela é uma preferencial nominal A, preferencial nominal B e assim por diante. Tá? Então, todos os itens aqui estão corretos, consequentemente, a letra B é a letra certa para a nossa questão sobre ações preferenciais. O único tipo de ADR que não requer registro na SEC. Aí aqui, vamos relembrar, né? O que é uma ADR? É uma empresa fora dos Estados Unidos
que uma corretora americana foi nesse país, veio aqui no Brasil, comprou ações de Petrobras, criou títulos lá nos Estados Unidos e passou a vender esses títulos. Foi lá na Alemanha, comprou ações da Volkswagen, voltou para os Estados Unidos, lançou títulos e está vendendo esses títulos lá nos Estados Unidos. Isso é uma ADR, uma empresa de fora dos Estados Unidos, que uma corretora está negociando títulos dessa empresa com base em ações da empresa no país de origem. Existem vários tipos de ADRs. ADR nível 1, nível 2, nível 3 e 144A. Algumas dessas ADRs só podem ser negociadas em mercado de balcão. Outras podem ser negociadas em mercado de bolsa e de balcão. Algumas precisam de documentação na SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos. Outras não. Tá? Na prática, a única ADR que não requer registro na SEC é a ADR 144A. Todas as outras são obrigatórias terem o registro delas na SEC. Então é como se aqui no Brasil a gente quisesse negociar ações da Apple, tá? E aí precisa de uma documentação na CVM, a corretora brasileira, dizendo que ela foi lá nos Estados Unidos, comprou ações da Apple e está negociando títulos equivalentes aqui no Brasil. Tá? A gente também tem BDRs que não precisam desse registro. É correto afirmar que uma sociedade anônima, uma SA, de capital aberto, com ações negociadas em bolsa, é uma empresa fechada? Não. Já está dizendo aqui, ó, capital aberto. Se é capital aberto, não é fechado. Tá? É uma empresa financeira? Não necessariamente, né? Banco do Brasil é uma empresa financeira, mas Petrobras não. Petrobras é uma petrolífera. Casas Bahia não, é uma empresa de varejo. Cirela é uma empresa que vende apartamentos de luxo. Então, não necessariamente é uma empresa financeira. É uma empresa limitada? Empresa limitada é aquela que tem uma pequena quantidade de sócios e o nome dos sócios está no estatuto social da empresa. Então, se você é dono da empresa sozinho, provavelmente a sua empresa é uma empresa limitada. Se você fez uma empresa com um colega, provavelmente a sua empresa é uma empresa limitada. Agora, se você tem uma empresa listada em bolsa, que várias pessoas têm ações dessa empresa e não dá para registrar o nome das pessoas no capital social, né, no registro social da empresa. Por quê? Porque num dia eu tenho ações da Petrobras, no outro dia eu vendo e não tenho mais. Aí todo dia vai mudar o estatuto da empresa, dizendo, olha, hoje o Inácio é sócio da Petrobras, amanhã o Inácio não é mais sócio. Na semana que vem ele já volta a ser sócio de novo. Cara, impossível, né? Então, em vez de você colocar no estatuto social da empresa quem são os sócios, você delega isso para uma bolsa, aí a bolsa diz, pô, hoje o Inácio tem ações da Petrobras. Segunda-feira ele vendeu, não tem mais. Já é outra pessoa que é o dono. Tá? Então, uma empresa com ações em bolsa, ela é uma empresa listada e não uma empresa fechada, nem financeira, nada disso. Tá? Mais uma questão. Em um pregão marcado por forte volatilidade, aqui a gente vai falar de circuit breaker. O Ibovespa chegou nas seguintes desvalorizações: 9,5% às 11h30 da manhã. O que acontece quando o Ibovespa cai? O que é o Ibovespa cair? No geral, as ações da cesta de ações estão todas caindo, ou a maioria caindo. Isso puxa o índice para baixo. Isso faz o índice desvalorizar. Quando o Ibovespa, como um todo, total de ações, cai 10%, a Bolsa suspende a negociação de todas as ações que compõem o índice Ibovespa. Pode ser que tenha tido uma queda em pouquíssimas ações, mas se isso for suficiente para derrubar o Ibovespa inteiro, todas as ações, mesmo aquelas que estavam subindo, param de negociar. Tá? Então, circuit break é uma queda generalizada das ações do Ibovespa, que consequentemente fazem o índice Ibovespa cair. Quando o Ibovespa chega a 10% de queda, tem uma paralisação. Quando ele chega a 9,5%, 8, 5, 7, não tem paralisação. Então, isso aqui não paralisa a bolsa. Quando a queda é até 10%, a gente tem uma pausa de 30 minutos. Dá um tempo,
para os investidores respirarem, voltarem às negociações, para eles decidirem se de fato faz sentido vender as ações que eles têm, derrubando o índice, ou se foi só uma loucura, um desespero momentâneo. Depois de 30 minutos a bolsa reabre. Pode ser que os investidores digam o seguinte: não, o negócio realmente está ruim e eu quero continuar vendendo as minhas ações. Se os investidores continuarem vendendo as ações dele, o Ibovespa vai continuar caindo. E aí, nessa queda, se o Ibovespa alcançar 15% de queda, eu tenho mais 60 minutos de pausa. Então, quando o Ibovespa atingiu 10% de queda, eu tenho 30 minutos de pausa, a bolsa voltou, continuou caindo, atingiu 15%, não é 15% extra, tá? Já tinha caído 10, caiu mais 5. Eu tenho mais 90 minutos de pausa, mais 60 minutos de pausa. Com as duas pausas, a gente teve um total de 90 minutos de paralisação da bolsa. Se a bolsa continuar caindo e atingir 20% de queda, fica a critério do diretor da bolsa se ele vai continuar o pregão ou se ele vai encerrar as atividades e voltar só no dia seguinte, tá? Mas aqui pra gente é 10% de queda, 30 minutos. 15% de queda mais 60 minutos de pausa. Legal? Vamos para a última questão. No call de abertura, as plataformas chamam de leilão de abertura, tá? Mas o nome técnico é call de abertura. Um determinado ativo tem um preço teórico de R$50. Isso significa que se o leilão terminasse nesse exato momento, o que aconteceria? Bom, no call de abertura é o único momento do dia, call de abertura, o call de fechamento e os leilões, é o único momento do dia em que preço de compra pode ficar maior do que preço de venda. Durante todo o dia de negociação, enquanto as ações estão sendo negociadas, enquanto os contratos futuros, as opções estão sendo negociadas, todos os preços de compra são menores, estão abaixo de qualquer preço de venda. Durante um call, pode acontecer, e normalmente acontece, dos preços de compra ficarem acima dos preços de venda. Isso não significa que você vai pagar mais caro. Por exemplo, eu quero comprar uma ação por R$100, só que o preço teórico dessa ação é R$20. Quando o mercado abrir, eu não vou pagar R$100 na ação, mesmo eu dizendo que eu quero pagar 100. Eu vou pagar exatamente o preço teórico. Então, o call de abertura, ele serve para equilibrar o sentimento dos investidores. Então, tem gente que vai querer pagar bem mais caro por uma ação, tem gente que vai querer vender bem mais barato. À medida que vão chegando mais investidores com a intenção de comprar e vender, esse preço ele vai se equilibrando até a gente chegar no preço teórico. A B3 define esse preço teórico por meio de um processo automático lá dela, tá? Por meio de um algoritmo lá dela. E aí, à medida que mais investidores vão chegando para comprar e vender ações, a B3 ela vai ajustando esse preço teórico e chega no momento que ela encerra o call de abertura, encerra o call de fechamento, encerra o leilão e deixa as negociações fluírem. Se for o call de abertura, iniciou o dia. Se for um leilão que aconteceu no meio do pregão, retoma o dia. Se for um call de fechamento, que acontece agora das 16h55 até as 17 horas, então já passou, o pregão é encerrado, tá? Na prática, o que acontece? No call de abertura, quando você quer comprar por um preço maior do que o preço teórico, a sua compra vai acontecer no preço teórico. Quando você quer vender por um preço abaixo do preço teórico, a sua venda também vai acontecer no preço teórico. Então, o que a gente tem que olhar para call de abertura é qual é a relação do preço do comprador com o preço teórico. O comprador quer comprar mais caro? Quer. Ele vai comprar pelo preço teórico, vai comprar mais barato. O vendedor quer vender mais barato? Ele vai vender pelo preço teórico. Por outro lado, o comprador quer comprar mais barato do que o preço teórico. Ele vai ficar de fora, ele não compra. O vendedor quer vender mais caro do que o preço teórico. Ele vai ficar de fora, ele não vende.
Então, para eu conseguir comprar, eu tenho que colocar um preço maior do que o preço teórico. Para eu conseguir vender, eu tenho que colocar um preço menor do que o preço teórico. Fora dessas duas situações, eu não consigo comprar e não consigo vender. E o preço que eu vou comprar ou vender é exatamente o preço teórico. Então vamos lá. Uma oferta de venda de 50,05 está mais alta do que o preço teórico. Então ela não vai ser executada, tá? Podemos eliminar esse item. Uma oferta de compra de R$50 vai ser executada? Talvez. Uma oferta de venda de 50,05 vai ser executada? Não. Eu só consigo vender por um preço mais baixo do que o preço teórico. Se eu colocar um preço mais baixo. E aí eu vou vender exatamente pelo preço teórico. Uma oferta de venda de R$49 vai ser executada? Vai. Uma oferta de compra no valor de R$49,80 vai ser executada? Não. Ofertas de compra, para serem executadas, tem que estar acima do preço teórico. A oferta de compra abaixo não vai ser executada. Sobra para a gente o item C de casa, o item certo dessa nossa última questão desta manhã de sábado. E aí, gente, um último aviso, né? Só para a gente relembrar. Essa aula aqui que a gente tem no nosso YouTube, ela não é o curso preparatório Ancord, ela é um reforço. Ela é para vocês terem aqui um bate-papo com a gente, enquanto a gente está conversando com vocês, para vocês tirarem dúvidas, tá? O nosso conteúdo mesmo está lá dentro da plataforma app.melver.com.br, assistindo o curso preparatório Ancord. Quando você acessa ele, você tem diversos módulos aqui, com videoaulas gravadas, com listas de exercício. Quando você clica no módulo qualquer, você vai ver as videoaulas, você vai ver as listas de exercício e você vai ver também o e-book do módulo, tá ok? Podemos tirar da tela, Carlos, por favor? Então, gente, era isso que eu tinha para falar aqui para vocês hoje. Agradeço muito a presença de cada um de vocês nesta manhã de sábado aqui, gastando o tempo de vocês para aprenderem, para se aprimorarem e passarem na prova. Daqui a pouco vocês estarão aí como assessores de investimento, como assessoras de investimento nos diversos escritórios credenciados aí pelo Brasil, tá? Mas para isso, vocês precisam dominar completamente os assuntos, principalmente o assunto mercado de capitais, profissão do assessor de investimento, lavagem de dinheiro, mercado de capitais e derivativos. Esses 4 itens, eles têm acerto mínimo obrigatório. Mercado de capitais, vocês já sabem, 20 questões, precisa acertar pelo menos 10. Nós recomendamos que vocês acertem pelo menos umas 15 questões, tá? Por isso, nós fizemos aqui 20 questões hoje para vocês treinarem no assunto e se prepararem melhor para as provas. Muito obrigado pela presença de todos. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.